sucesso da ESP, para que possa, então, estar aqui, tanto o pessoal vivo como o pessoal de ESP. Obrigado, presidente, todos também estão envolvidos no canal da ESP. Isso sim, tem que ser, depois que for a diretora da Fundação de Abastecimentos, Hudson, a DASA, nós estamos no terceiro tema, né? Nós discutimos as 11 revisões, conversamos no interior do grupo de pesquisa, o FINEP, fora da nossa geragem, então, fundamental importante para a vida do mundo. E aí, no próximo, teremos livros organizando esse ciclo de quatro, as quatro novas criações, estão aprendendo esse projeto. Trazer isso aqui, nome oficial, nome do Senado brasileiro, que é a presença e voltando. Obrigado. Eu convido o Hernando Miranda, vice-presidente da ABRA, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Educação. No Conselho. Exatamente. Bom, boa noite a todas. Boa noite, Hudson, Davi, Ana Carolina. Prazer vocês aqui nesse debate. Eu represento aqui a ABSDE, nosso presidente Capuade. Ele não pôde comparecer a esse evento, ele está em viagem, senão é ele que estaria aqui. Como o Davi disse, esses eventos desses talk shows, uma das motivações é exatamente funcionar como uma preparatória em Brasília, especial para o Congresso, né? Nós vamos aqui em Brasília, o 33º Congresso Brasileiro de Área Sanitária e Ambiental. Não sei se todos conhecem ou são associados da ABS, mas esse congresso é o maior congresso de área sanitária e ambiental da América Latina. Tem uma feira enorme, uma feira muito grande também, se estima da ordem de 3, 4 mil participantes do congresso, e o dobro disso de visitantes da feira. O congresso vai ser de 25 a 28 de maio deste ano, e a gente espera que vocês possam comparecer, ligado aí ao orçamento da regulação da com certeza será debatidos junto com os demais temas da área de saneamento ambiental e saneamento básico em especial. Para nós nessa parceria, queria reforçar o que o Sérgio falou, os agradecimentos por essa parceria aqui com o SEMB, para que a gente possa realizar esse evento, como já tivemos parceria em outras atividades, inclusive nas nossas posses aqui da AVE e nas festas de comemoração da que o espaço que é ótimo, muito bom para a gente fazer essa confraternização. Né? Agradecer por estar aqui conosco e agradecer o Lutz, que é parceiro nosso aí de outros debates e outras discussões, e a ESB e o IGAS também por essa parceria. Claro, a ESB, não podia dizer, junto com, em especial com o Sérgio, a gente tem feito muito conjunto. O Sérgio é uma associado e ex-dirigente da ABS, atualmente é do Conselho Diretor Nacional, e essa parceria é uma parceria que tem dado muitos resultados para a gente. E o IGAS é a primeira parceria que a gente faz. A gente tem uma visão muito positiva sobre a continuidade em outras oportunidades de parceria como essa.
Então é isso, desejar aí bom talk show a todos. Muito obrigado. Obrigado, Hernani. Eu gostaria de convidar agora a diretora executiva do IGAS, a senhora Celi Gonçalves, para fazer um cumprimento prático que nós fazemos sempre antes da gente começar a nossa conversa. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a todos os presentes e a todos que estão nos ouvindo pelo YouTube, pelo canal da AESB. E dizer que é muito gratificante participar desse projeto e ouvir o debate e trazer propostas. E nesse momento também buscar participantes para o nosso congresso. Essa é a nossa meta primeira, principal. São uma quantidade enorme de assuntos técnicos que serão debatidos e nós estaremos juntos contribuindo com esse nosso curso aqui. Obrigada, bom debate. Obrigado. Como o senhor adiantou, esse nome é seu talk show. O primeiro dele nós tivemos com o professor, com o consultor Antônio Costa Neto, aqui, junto com o presidente, e eles debateram a questão do saneamento e eles que menos podem. O presidente muito assunto de as implicações técnicas que a CAES precisa desenvolver. Nós falamos mais sobre pesquisa, onde a gente vai buscar recursos para pesquisa de saneamento. Você vê aqui o doutor Henrique Vasquez, que é do IEP, e a professora Cristina, que é colega nossa também. Ela e o Hernani formam a dupla, sempre lá da CONSAB, que é o conselho. Você também pertence ao CONSAB, né? Que é o Conselho de Saneamento do Distrito Federal. Eu queria lembrar a todos que quiserem fazer alguma pergunta, nosso QR Code vai ser exposto para que eles possam fazer suas perguntas e depois fazer para os debatedores. Eu quero dizer que no último que nós fizemos aqui, na saída, o Sérgio chegou perto de mim e disse: olha, o próximo é o engenheiro. Eu falei, gente, isso não estava tratado, não. O tratado era que a ESB iria tratar de todos os participantes. Eu saí daqui já com aquela missão, como é que eu vou trazer pessoas aqui. Mas dizem que quem tem amigos, tudo. Eu me lembrei do meu tempo que eu era da DASA, eu falei, bom, eu vou saber se eu tenho alguém na ANA ainda que possa ter um contato. Mas tem, né? Porque eu saí da DASA em 2007 para cá, todo mundo já se aposentou, todo mundo saiu. Mas, por sorte, eu achei o nome de um amigo, Maurício, que formou e fez direito comigo, liguei para ele, ele me sugeriu o nome, que foi quem deu toda a base para esse trabalho nosso, que é a Ana Carolina Rolo, que está aqui presente, a quem eu agradeço muito de coração você ter tirado essa dificuldade que o Sérgio colocou nos meus ombros. E lá mesmo ele fez a proposta que a DASA estivesse presente, e ela vai explicar por que a DASA está presente nesse momento, vai explicar a importância da DASA na questão de saneamento básico, principalmente no manual que ele já presenteou a gente aqui, já deu para nós de presente. Então, a Ana Carolina foi assim meu anjo da guarda que apareceu e permitiu que a gente está aqui. O assunto que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre regulação de drenagem e manejo de águas pluviais. É um assunto, normalmente, você chega para uma pessoa e pergunta, vem cá, o que você acha de saneamento básico? Aquele que entende um pouquinho fala, saneamento básico é água e esgoto. Né? Normalmente, todo mundo que trabalhou disso, água e esgoto. Aí você aperta mais um cadinho, ele aperta
aparecem resíduos sólidos. E mais aqueles com maior dificuldade aparece aqui drenagem e manejo de águas pluviais. Então é um assunto, queríamos dizer, invisível nesse quarteto que foi fixado como saneamento básico no Brasil. Então, a drenagem de manejo de águas pluviais, ele aparece e a gente não pode tratar isoladamente. Quando a gente fala em águas pluviais, a gente vai tratamento de esgoto. É muito comum a gente que trabalha nessa área ver esgoto sendo dado de águas pluviais, né? A questão de não termos um tratamento de resíduos sólidos nós na parte de saneamento. Ou seja, não dá para trabalhar isoladamente. Esse invisível que se dá também de disseminar, que é um componente importante do negócio. Não só os três primeiros, mas esse que nós tratamos de um pouco invisível. A gente aparece. Então, as interações entre os quatro componentes é super importante. A gente trabalhar os quatro juntos, e por isso que nós achamos que nosso encontro hoje é de sua importância quando nós falamos de saneamento básico. Infelizmente, o manejo de águas pluviais sempre sido ultimamente muito na empresa. Por quê? O que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado poderia ser minorado, digo totalmente simples, mas minorado se a gente tivesse um sistema de drenagem, vamos dizer, melhor trabalhado e melhor planejado. Então, nós estamos nessa semana passada, voltando àquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, e vendo ainda pessoas ainda não morar ou casas totalmente destruídas, que poderiam, não digamos, totalmente acabados se tivesse um sistema de drenagem, de manejo de águas pluviais eficiente. Eu vou olhar minha cola aqui, se eu estou esquecendo alguma coisa. Mas o importante, tem uns aqui que a Ana aqui me passou, que em 2023 se registrou 716 esse assunto que nós conseguimos colocar, então nós convidamos a Ana Carolina Argolo, que presente, e o Hudson Rocha de Oliveira, meu companheiro lá do CONSAB, para a gente conversar um pouquinho. E a primeira pergunta eu vou fazer para você, Ana. Ok? A gente sabe o montante de recurso que a gente precisa para tornar o nosso sistema, né? A gente precisa de um investimento muito pesado em saneamento básico. Eu já vi número de 500 milhões, já vi número de 800 milhões. Eu ouvi uma diretora do BNDES falar: se a gente continuar no mesmo caminho, nós vamos demorar até 2060 para poder chegar ao que nós estamos almejando em 2033. Agora, nós sabemos que o investimento da iniciativa privada exige uma regulagem, exige uma segurança jurídica e uma segurança. Quem vai colocar os seus recursos se não souber estar garantido nos contratos, se não tiver uma regulação efetiva e não tivermos a segurança jurídica para a gente possa aplicar o meu recurso? Eu não colocaria como dono de uma empresa meus recursos no lugar que eu não tivesse essas três seguranças. Então, nesse sentido, a ANA, Agência Nacional de Águas, que agora é Água e Saneamento, né, a partir de 2020, ANA, é fundamental para a regulação dos serviços de planejamento. Então, nesse sentido, eu queria perguntar como é a atuação regulatória do saneamento no Brasil, como é que é feita a adoção das normas de referência da ANA e como funciona a regulação. São três perguntas que você poderia fazer uma colocação, porque depois nós continuaríamos aqui fazendo alguma coisa. Por favor, Ana. Obrigada.
Bom, gente, primeiramente queria cumprimentar a todos. Aqui eu vejo aqui caras conhecidas, mas também muitos rostos de pessoas que ainda não tive a oportunidade de conhecer nessa trajetória como diretora na Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Para mim é uma honra estar aqui conversando com pessoas assim tão seletas que estão dentro do setor há muito tempo e fazem a diferença no nosso país, né? Trabalham com saneamento básico, trazendo, né, qualidade de vida e trazendo aí uma visão que todos buscamos, né, da universalização. Quero dizer que estou aqui hoje muito contente, aqui com a minha colega Ana Estrava, que é a coordenadora da área de drenagem lá da ANA. Então, tudo que eu falar aqui, gente, foi a Ana que me ensinou ao longo dessa trajetória. Ela é especialista, mas eu, como diretora, estou trazendo também, podendo contribuir, né, durante, enfim, na minha função ali como diretora, para o alcance do marco de saneamento, através da elaboração das normas de referência da ANA. E, enfim, eu não quero aqui também pregar para padre, né? Eu entendo que tudo tem o amplo conhecimento do setor, e a ANA tem desde 2020, então, essa incumbência de fazer uma mudança regulatória do setor através da elaboração de normas de referência, que são essas normas que vão fazer esse ambiente regulatório saudável, ambiente regulatório seguro. Todos sabem que essas normas de referência, elas trazem incumbências tanto para o prestador quanto para as ERIs. Acho que é de conhecimento de todos também que as normas de referência, elas estão sendo construídas ao longo do tempo dentro de uma previsibilidade. Então, nós temos uma agenda regulatória. Nessa agenda regulatória tem uma atuação de agência transparente, previsível, ela é pública, todos podem ter acesso a essa agenda regulatória no site da agência. Como conhecimento de todos também, o arcabouço, vamos dizer, institucional do setor de saneamento no país é complexo, visto que a Constituição deu a titularidade para os municípios, e sendo assim, nós, como agência nacional, agora estamos incumbidos de elaborar essas normas de referência, não regulamos o setor diretamente, justamente porque somos uma agência federal, então não é nem a incumbência da agência fazer essa regulação direta, mas é fazer a regulação indireta dos serviços através dessas normas de referências que não são normas obrigatórias, vamos dizer assim, aos operadores de serviço, mas são normas que são optativas, né? E, obviamente, a adesão dessa norma de referência, ela deve ser um pré-requisito, né? Para que as instituições também tenham acesso aos recursos financeiros da União, federais. Então, esse é o papel da ANA hoje dentro desse arcabouço, quando a gente fala de regulação do saneamento básico no Brasil. Para construir, né, vamos dizer, esse ambiente saudável, a ANA vem elaborando as normas de referência com uma ampla participação social de todo o saneamento. Então, todas as normas de referência possuem ali a sua participação social, inclusive a norma de drenagem, que eu tive a oportunidade de acompanhar desde o seu nascimento ali, tive a oportunidade de fazer pegar todo o trajeto, desde o momento dos estudos que estavam sendo elaborados até a publicação dessa norma, e o desenvolvimento desse pensamento, né, Ana, de até como que foi lá no início até chegar ao arcabouço final da norma. É muito interessante ver que a participação social durante a elaboração da norma. Então, essa norma foi uma norma que teve a contribuição, Davi, de mais de 40 instituições. E é uma norma que aí mais para frente eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente. Mas eu só estou usando ela como exemplo para dizer qual que é o nível e qual que é o arcabouço do saneamento no país e qual que é o papel da ANA dentro desse cenário, que é um papel hoje crucial, porque, vamos dizer, a referência com o intuito de promover um serviço, uma melhoria na qualidade regulatória e uma melhoria também na qualidade dos serviços prestados, que é algo que a gente não tinha no passado. Um órgão que pudesse ditar assim, a qualidade e fazer
colocar os standards, né, ou as bases de um que é um serviço adequado de saneamento dentro dos 4 componentes. Mais ou menos você já tocou a respeito dessas normas vinculantes, ou seja, empresas estaduais, municipais devem obrigatoriamente ou não seguir essas normas. E aí vem a preocupação, talvez, dos municípios, que às vezes nós teremos aqui muitos municípios, nesse momento, nos assistindo através do canal da ESB, perguntar a você, os municípios devem se preocupar dessa forma, esse serviço de drenagens e manejo de águas pluviais, e quais os problemas advindos de uma drenagem inadequada que afeta todos de uma forma geral. Ou seja, os municípios que estão nos assistindo, pergunta, a Ana emitiu aqui uma norma, ela é vinculante, eu sou obrigado, que eu tenho que ser essa norma para estar com a legislação, e de que forma esses municípios devem trabalhar, quais são as cidades que devem realmente propor isso, ou não? Você daria para a gente voltar um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Obviamente que todos os municípios têm que estar cientes da necessidade de ter um sistema de drenagem urbana, isso é de consciência de todos, mas não todos os municípios vão precisar aderir à norma de drenagem urbana. Dentro da norma, as categorias, vamos dizer assim, para que entendimento se esse município está apto, se é obrigatório para ele aderir a essa norma ou não. E dentro dessa análise foram estabelecidos, né, de drenagem urbana, a gente pensa em todos os eventos catastróficos e tudo que a gente identifica acontecido hoje, dimensionamento que não é adequado aos sistemas existentes, tem a situação também relacionada ao volume de chuva. Tem situações específicas. Então, não são todos os municípios que vão enfrentar essas 3 dificuldades. E dentro da norma foram colocados 3 critérios. Então, o primeiro critério tem a ver com densidade demográfica. Municípios com mais de 20 mil habitantes devem observar a norma. O segundo critério, municípios que estão listados numa lista que é elaborada pela Casa Civil, que apresenta municípios que são suscetíveis a riscos geohidrológicos, que são riscos de deslizamento, enxurradas, inundações. Então, tem uma lista na Casa Civil com esses municípios também devem se atentar a aderir e aplicar a norma de drenagem. E, em terceiro lugar, são os municípios que possuem um alto risco de inundação. E da onde que vem essa informação? Essa informação do alto risco de inundação vem de um produto que a Ana elabora, que é um atlas de vulnerabilidade, que inclusive nesse momento na Ana é um dos produtos que está sendo atualizado, e a gente, inclusive este ano, fez a atualização do Rio Grande do Sul. Já era uma demanda que existia, e por conta dos eventos do Rio Grande do Sul ano passado, a gente começou a atualizar esse mapa de vulnerabilidade pela região sul. Então, o município ele tem que observar esses 3 critérios. Se ele está encaixado nesses 3 critérios, então esse município ele deve aderir à norma de drenagem. Se ele não faz parte dessa listagem, se ele não se enquadra nesses critérios, aí é opcional da ERI adotar ou não adotar a norma de drenagem. E aí eu queria pontuar que o município tem até 36 meses para aderir a essa norma, pode ser de maneira gradativa, pode ser de acordo com a urgência ou não de se adotar essa norma, e que essa é uma primeira norma. Então, só para deixar claro, Davi, a Ana tem trabalhado o tema de drenagem, e a gente tem planejado na nossa agenda regulatória até 2027 a elaboração de 4 normas de drenagem. A primeira norma, ela dá as condições gerais, é uma norma que ela é muito conceitual, porque uma das dificuldades que a gente tem quando a gente fala de drenagem era
a divergência de entendimentos. Uma coisa interessante é que dentro do sistema de participação social da ANA, quando a gente elaborou o RAC e viu as contribuições, um dos capítulos que mais recebeu contribuições, 50% das contribuições foram no capítulo 1 da norma, que é aquele capítulo que fala sobre as definições, os conceitos, né? Então, essa primeira norma foi publicada agora em março, e ela trouxe os grandes conceitos, trazendo essa padronização técnica mesmo, para que se possa, né, enfim, fiscalizar, monitorar, enfim, seguir. Temos outra norma que está estabelecida de indicadores de prestação de serviço para o ano de 2026, e duas normas que são bem esperadas, e eu acho que são as normas que vão trazer também um outro olhar sobre drenagem, que é o que a gente tem tentado fazer, né, que são as normas que vão tratar sobre tarifas, né, a parte de tarifa e cobrança da drenagem, que aí também vai ser uma mudança no mindset quando a gente pensa em drenagem. Já, como você mesmo disse, por muito tempo a gente nem enxergava a drenagem, né? Ela era invisível. Hoje ela é visível porque não tem como a gente fechar os olhos para o que tem acontecido nas cidades, né? Mas a gente tem que pensar em quem é que vai pagar pelos serviços de manutenção, porque isso é um serviço prestado. Então, acho que eu falei muito. Acho que é isso. Obrigado. Mas, como nós dissemos no início, ninguém quer fazer investimento se não tiver um sistema regulatório, né? Isso aí é importante também para a sociedade. Você deixar que o sistema de saneamento fique sem a regulação necessária, que é prejudicial para a sociedade como um todo. E não existe só a ANA regulando isso, existem as entidades infraestaduais que chamam, né? E agora por isso que eu vou justificar a Ana Carolina até dizer, tem que trazer a DASA. Por que a DASA? Porque dentro das 30 entidades infraestaduais, parece que a DASA é uma das 5 que já está trabalhando na parte de drenagem de águas pluviais. Inclusive, hoje aqui um manual que o Hudson Deus deixou para a gente de presente. E eu fiquei muito feliz de ser a DASA. Como eu disse a vocês, eu sou da DASA inicial ainda. É como se eu visse a minha filha tendo chegado a esse sucesso. Hoje a gente poder dizer que trazer a DASA aqui é uma questão de interesse para todo o Brasil, para todos aqueles que estão nos assistindo através do canal da ESB no YouTube. Enquanto isso, eu gostaria de lembrar para aqueles que estão, depois que esse assunto que a Ana falou, que chama São Municípios, se a gente tiver alguma dúvida, fazer uma pergunta, o QR Code está aí para vocês possam fazer as perguntas que talvez interessem o município saber. Realmente eu estou enquadrado nesses 3 critérios que são, eu acho que é importante. Então, eu gostaria de saber do Hudson, que a DASA, qual o instrumento regulatório utilizado pela DASA, eu já falei mais ou menos, que a população deveria saber, e, por fim, quem é o prestador de serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais do Distrito Federal. Hudson, muito obrigado pela sua presença, e, por favor, essa pergunta que nós temos para você. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aqui a presença e o convite. Primeiramente, em nome do nosso diretor-presidente, doutor Raimundo, que infelizmente não pôde comparecer, mas me encaminhou aqui para essa missão. Então, boa noite a todos os presentes e aqueles que estiverem online. E respondendo direto a sua pergunta, a DASA, ela tem vários instrumentos nessa área de drenagem. E como a Ana bem falou, agora a gente está começando a ver mais esse assunto na mídia, o tema sendo mais discutido, né? E a gente tem lá, a DASA ela já tem uma resolução que regula a prestação de serviço público aqui no Distrito Federal. E a lei de criação da DASA, que é 4285 de 2008, quando a DASA foi criada, a própria lei já disse quem seria a concessionária de serviço público, seria a Nova Cap, a companhia
nova capital de Brasília, né? Ela é uma das empresas públicas mais, diga, mais antigas, desde a criação de Brasília, e ela não só presta o serviço de drenagem, ela presta o serviço de drenagem, de poda, jardim, até de construção de projetos de engenharia civil. Então, dentre as outras atribuições da Nova Cap, existe a prestação de serviço público de drenagem urbana. Então, a DAS ela tem uma resolução própria publicada em 2024 que regula a prestação de serviço público de drenagem no Distrito Federal. Temos outra agora que a gente publicou agora no dia 8 de maio, que é uma resolução que incentiva a recarga artificial de aquífero no Distrito Federal, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre infraestrutura verde, sobre soluções baseadas na natureza. Então, essa resolução, ela não só regulamenta a Lei Complementar 929, que fala que é conhecida no Distrito Federal como Lei da Permeabilidade, como ela diz como aquele proprietário, aquele empreendimento que gostaria de fazer uma recarga, como ele deve fazer, quais os cuidados. Então, ele tem que ter toda a metodologia nessa resolução. E também ela também trabalha com manuais. Eu trouxe aqui para distribuir para todos vocês aqui dois manuais que a nossa agência publicou. O primeiro dele é o Manual de Boas Práticas e Controle de Erosão do Solo e Manejo de Sedimentos e Outros Contaminantes em Canteiros de Obras. Esse aqui é um manual orientativo, mas ele orienta, através de pesquisa em vários documentos nacionais e internacionais, quais seriam as boas práticas que os canteiros de obras deveriam obedecer para manter aquele sedimento no próprio local da obra, entendeu? Se a gente for ver agora, em 2024, a Nova Cap começou a fazer a desobstrução das redes. E para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, são contratos milionários. O tipo de sedimento que mais se encontrou dentro das redes de Brasília foi o sedimento mesmo de solo, sedimentos que foram carreados pelas construções civis que ocorreram no Distrito Federal no decorrer dos anos. Então, hoje mesmo eu perguntei à Nova Cap quanto dispendiou de recursos para poder fazer a limpeza só o ano passado, foi na ordem de 24 milhões. E até agora, esse ano de janeiro até abril, já foram dispendiados mais de 10 milhões. Então, esse é um livro que a gente distribuiu para todos os órgãos públicos e empresas que tem no nosso cadastro, que por alguma razão faça, contrata ou execute obra no Distrito Federal. E tem um outro manual que eu trouxe aqui também para mostrar para vocês, que é esse aqui, que é o manual de drenagem e manejo de águas urbanas do Distrito Federal. Esse é um manual que demorou muito para ser construído, ele também é o mais rico que eu conheço no Brasil, e ele traga boas técnicas e orientações para todos aqueles técnicos e empresas que gostariam de fazer, entrar nessa temática de drenagem no Distrito Federal. Como instrumento também, a gente não só tem a resolução, que regulamenta a prestação de serviços, que seriam os direitos e obrigações para a Nova Cap e os direitos e obrigações para os usuários, como também a gente tem alguns indicadores. A gente já trabalha com 2 indicadores, né? A gente está aguardando a norma regular. Aguardando não, a gente trabalha em parceria com a ANA, né? Que vai publicar as normas nacionais de indicadores e de cobrança, que a gente vai falar mais na frente. Mas a gente tem 2 instrumentos que a gente consegue avaliar a qualidade, ou tenta avaliar a qualidade da prestação de serviços de drenagem do Distrito Federal. A gente monitora a qualidade de água que é lançada nos corpos hídricos decorrente da rede de drenagem. A gente tem 220 pontos espalhados pelo Distrito Federal e essa coleta de água é feita mensalmente e a gente tem uma empresa que trabalha e ela coleta essa água e monitora 18 parâmetros. O objetivo é, no tempo de chuva, verificar que tipo de água está passando pela rede, se é uma água que tem característica de drenagem, que lava a área impermeabilizada de Brasília, ou se essa água tem outra característica a não ser água de drenagem. E no tempo de seca é para verificar se tem água, porque se não tem chuva não deveria ter água. E se tem água, que tipo de água é? Se é um dreno de nascente ou se é uma ligação clandestina de esgoto. Então a gente tem esses 220 pontos e também a gente tem o Sincurb. Não sei se vocês conhecem, no Distrito Federal, a gente tem 64 estações pluviométricas espalhadas em todas as regiões administrativas. Então, toda região administrativa a gente tem uma estação pluviométrica para medir qual é a característica da chuva naquela região. E a DAS agora está com um projeto que foi aprovado recentemente para ampliar essas estações. Agora a gente vai comprar mais 42. Então a gente vai ter aqui no Distrito Federal a rede mais densa
de pluviômetros, monitorando todas as regiões administrativas. E algumas regiões são necessário ter mais que uma estação pluviométrica. E essa estação ela vai ajudar, por exemplo, verificar, no caso de alagamento ou inundação que ocorrer numa determinada cidade, por que aquilo ocorreu? Porque foi uma chuva intensa que ultrapassou o nível de projeto, que a gente tem a nossa regulação aqui no Distrito Federal, a gente trabalha com as chuvas de projetos de 10 anos. Então, digamos assim, se o que choveu naquela região foi até 10 anos, o sistema de drenagem deveria suportar. Agora, se teve um alagamento, uma inundação, um evento negativo, e a gente verificou, como a gente consegue verificar no nosso painel, chuvas de 25, de 100, de 86 anos, quer dizer, é muita água caindo em pouco espaço de tempo. Então, aquele sistema de drenagem ele não consegue fazer o escoamento no tempo, né, como deveria ser. Ele não vai funcionar como ele deveria funcionar. Então, para isso, a gente quer entender melhor como funciona isso. Se os casos que acontecem no Distrito Federal, se é um evento climático, né, inesperado, ou não, ou se é mesmo uma deficiência do nosso sistema de drenagem. Então, a gente tem esses dois sistemas aí que a gente vai monitorando a qualidade dos nossos serviços. Obrigado, Hudson. Só para aqueles que não são daqui do Distrito Federal, apenas para ilustrar, a Nova Cap foi fundada em 1956, quando o Juscelino estava pensando em construir a capital de Brasília. A Nova Cap foi ainda foi criada no Rio de Janeiro, e no início ela não tinha, ela chama Nova Capital. E por que tem esse nova no nome? Porque o Juscelino criou a empresa e o pessoal da oposição falou: não tem problema, a empresa da capital do Brasil é o Rio de Janeiro, o que é que for. Aí eles colocaram Nova Capital para ficar caracterizado que era a nova capital do Brasil contra aqueles que estavam tentando não deixar o Juscelino trazer capital. Então a Nova Cap ela foi criada então em 1956 e veio aqui construir Brasília. E aí é bom eu puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. Os engenheiros da Nova Cap que vieram inicialmente para Brasília, com saudade do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que naquela época era uma entidade na qual passava todos os assuntos técnicos que se falava, passava pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que era ultra importante. Eles falaram: bom, nós vamos chegar aqui em Brasília, vamos criar o Clube de Engenharia. Então, o Clube de Engenharia é 27, ok? E a gente está aqui no Clube de Engenharia dizendo mais uma vez: o nosso papel é esse mesmo, trazer essas informações que vocês estão trazendo aqui para a sociedade. E a dificuldade que a Nova Cap às vezes tem, né, que tem redes, então, desde 1956 para fazer o levantamento. É muito comum, não, mas é comum ter lançamento de esgoto nas galerias, e a DASA está aí exatamente para poder inibir esse tipo de coisa que acontece. Ela traz robôs, né, para poder levantar os pontos de inferência, os pontos onde há lançamento de esgoto na água. Continuando essa conversa, vou voltar para você agora, para você dizer para a sociedade como um todo, qual é a importância, né? A gente fala aqui você criar normas e tal, nós já tocamos aqui, mas qual a importância para a sociedade dessas regulação que a ANA faz, que a DASA faz aqui, e que outras entidades infraestruturais fazem do seu estado, e nós estamos aqui incentivando que sejam mesmo ligadas nos estados, que elas possam atuar como a DASA vem atuando aqui. Embora saiba que tem muito trabalho na frente, né? Isso é muita coisa, mas a importância disso aqui para a sociedade. Por favor. Bom, enfim, eu acredito que a coisa mais importante das normas de referência e do novo marco é garantir a universalização dos 4 componentes do saneamento básico. Quando a gente pensa em drenagem, o grande ganho
é não só garantir a visibilidade, a segurança jurídica, mas é com isso garantir a qualidade do serviço prestado. Então, de forma bem geral, o grande ganho para a sociedade é que a sociedade vê saneamento básico, água, serviço de esgoto, coleta de resíduos sólidos e vai ter uma drenagem que vai, com isso, com esses 4 pontos, né, garantir uma qualidade melhor. Todos nós sabemos de quais os altos custos quando a gente fala de drenagem, a ausência desse serviço. A gente tem existem problemas relacionados à saúde pública, problemas sociais, problemas urbanísticos. Então, a elaboração de normas de saneamento do serviço de drenagem foram elaboradas, inclusive, com o melhor que tem das técnicas do benchmark internacional, com as melhores informações, vamos dizer assim, técnicas, tudo vai reverberar para a sociedade em qualidade de serviço. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente sabe que só tem 5 instituições que fazem a regulação desse serviço. Então, dentro dessas 5 instituições que fazem a regulação do serviço, se a gente pensar em municípios que têm plano diretor de drenagem, nós temos aí na ordem de 16% dos municípios do nosso país. Quando eu falei daquela lista de municípios que devem aderir aos serviços de drenagem, isso é um total de 2.878 municípios. Desses 2.878 municípios que devem aderir, porque estão dentro desses critérios, menos de 20% possuem um plano diretor. Então, assim, os ganhos para a sociedade são enormes, né? São enormes. Para além de trazer, e outra coisa que a norma traz que é bem interessante, é a possibilidade de se incluir a prestação de serviço de drenagem dentro dos contratos de água e esgoto. Então, assim, eu acho que os ganhos para a sociedade são infinitos, que caminham junto aí com saneamento, enfim, né? Saneamento básico. É isso. Obrigado, Ana. Vamos entrar num assunto aqui um pouco polêmico. A lei da água fala que a água é um bem público que tem custo econômico, não é isso que fala? Valor econômico. Não é isso que fala. Eu me lembro que lá na DAS começou a aparecer o assunto sobre pagamento do serviço de drenagem. Ou seja, eu construo aqui um condomínio com não sei quantas unidades e jogo na rede toda aquela questão de águas pluviais, de esgoto. E aí eu pergunto, quem é que paga por isso? E apareceu o assunto de pagamento desse serviço. Quando fala em pagamento, o pessoal já fica, né? Eu me lembro que nós fomos uma vez para uma reunião e o assunto era esse, né? Pagamento de água do serviço de drenagem. E aí, no meio da reunião, alguém perguntou para o governador, o senhor é a favor ou contra o pagamento da água? Ele falou, pelo amor de Deus, a água é um bem que serve para todo mundo, não é isso? Né? A água é um bem público que tem custo econômico, não é isso? E aí, a gente parte para pagamento do serviço de drenagem. Eu me lembro que nós fomos com a CAES uma vez em Munique, lá ele estava falando, não, você vai construir aqui, você vai impermeabilizar o solo, você vai colocar mais serviço para o sistema de drenagem, você tem que pagar por isso. Como é que é feito isso? Como quando vocês falam em pagamento, o Hernani não está mais aqui, mas lá no Consab, no dia que apareceu essa conversa de drenagem, foi assim, pagamento, aí todo mundo se arrepia com essas coisas. Eu vou querer que você fale depois, eu quero também que você dê a sua participação nesse assunto. Por favor, Hudson. Obrigado. Quando se fala em pagamento, né, a gente fala em taxa e tarifa, é uma coisa complicada. A população já não quer nem saber, né, de mais uma taxa, mais uma tarifa. E quando a gente fala de pagamento de drenagem, eu acho que hoje depende muito da vontade, eu acho muito da vontade política mesmo, do município, né? Como é um serviço do município, cabe a ele decidir se vai cobrar ou não, né? Aqui o Distrito Federal é estado e município, né? Mas na maioria dos casos que a gente tem como 5.500 e alguma coisa municípios, que eu não me lembro
700. É muito difícil o prefeito querer cobrar isso da população, e ainda mais pensando em eleição e tudo mais. Aqui no Distrito Federal, trazendo para a realidade, a gente se deparou com isso porque, para a gente ter um serviço de drenagem de qualidade, que a população mereça, né, para poder resolver os problemas de Brasília, de alagamento, de inundação, a gente precisa de verba. E essa verba, a lei já diz de onde ela veio. Ela tem que vir através de taxa, tarifa ou outro preço público, mas a gente precisa de uma iniciativa. E quem vai ter essa iniciativa é o governador, no caso aqui do Distrito Federal. A DASA, como agência reguladora, ela tem se empenhado muito em fazer cumprir, com que o Distrito Federal cumpra com todos os instrumentos necessários para que tenha um serviço de drenagem, digamos assim, de qualidade. Ela se esforçou bastante em 2023 para poder assinar o contrato de concessão, e foi assinado o contrato de concessão com a Nova Cap, que antes não existia. Então, como é que você vai falar em cobrança se você não tem um contrato de concessão e você não tem uma prestadora? Né? A DASA, junto com a Nova Cap, nós, né, as agências fizeram diversas reuniões, e a Nova Cap ela se reestruturou agora, em 2024, criando um departamento exclusivo para a drenagem, que antes não existia. Então, ela está criando uma divisão específica para a drenagem. Eu acredito que para posteriormente ela evoluir para ter uma, sei lá, uma subsidiária. Eu não sei qual vai ser o modelo que ela vai adotar, mas ela modernizou, ela modificou a sua estrutura ao assinar o contrato de concessão para recepcionar esse serviço de drenagem. E a agência, ela tem hoje, assim, ela já tem os estudos, quando se fala em cobrança, a gente fez os estudos, fez as simulações, com base na quantidade de domicílios que tem no Distrito Federal. A gente, através de software de mapeamento que o governo do Distrito Federal tinha na época, a gente conseguiu verificar quantas as propriedades que são cadastradas no Citurb, no cadastro do mesmo cadastro de IPTU do Distrito Federal, mapeou conseguiu mapear, delimitar cada lote, quanto de lote foi impermeabilizado, e aí a gente conseguia fazer quanto que cada lote deveria contribuir para o sistema, para o pagamento dessa taxa de drenagem. Mas esse estudo ele já tem fase, a gente precisa aprimorar, fazer novos cálculos, novas modelagens, e aí a gente deparou com a lei também de modificação da implementação da ANA. E aí a gente até falei com a Ana, né? A gente deu uma parada do nosso estudo, estamos organizando a casa com a Nova App, fazendo o que deve ser feito. Eu já sei a previsão para 2026, né? De sair na agenda regulatória da ANA, e a gente deu uma parada agora, mas assim que sair a norma da ANA, que é a norma que dá as diretrizes, a gente vai continuar com esse estudo aqui no Federal. E uma coisa assim, é melhor eu ter um recurso acabado, um recurso, quando ele é estipulado a tarifa, ele vai ser destinado para a drenagem. Do jeito que está hoje o Distrito Federal, o recurso para a drenagem concorre no orçamento com vários outros pedidos de saúde, segurança. Então, a Nova Cap ela trabalha meio escura, ela não sabe quanto que ela vai ter no próximo ano e no outro, não sabe quanto é que vai poder ampliar uma rede, que ela vai poder fazer manutenção. Esse contrato, por exemplo, de distribuição das redes, tinha 10 anos que ela não fazia, porque não tem recurso. Você vê, o recurso é uma quantia muito grande, né? Então, assim, e o Distrito Federal está em obras, né? Tem várias outras obras, então assim, é complicado. É uma situação que digo que as instituições têm que sentar com o governo e decidir. O corpo não está bem disposto a continuar para poder colocar isso para frente. Acompanhando a passado, claro que o federal e naquele momento que nós criássemos duas agências, uma agência similar à ANA, que ia dar serviços, ou seja, aquilo que é CAES, serviço, e nós ficamos muito nisso, que hoje está lá na DASA, para o contrato, a gente fazer então, a DASA nesse momento, e no primeiro momento, quando a DASA fez um estudo e colocou a tarifa, foi uma briga, né? Porque nunca tinha acontecido uma agência reguladora se meter na tarifa da concessionária. Foi uma briga que vocês não imaginam o que aconteceu. Eles estavam acostumados a apresentar, esse ano eu vou fazer um investimento de X, eu preciso de X de tarifa. Então a DASA
logo começou, foi um problema muito complicado, mas me parece que nesse momento está pacificado, né? E a semana passada mesmo eu vi o serviço de água e drenagem vai subir tantos por cento. Eu falei assim, a DASA que regulou isso aqui, a importância não só na base de drenagem, mas também na fiscalização de prestação de serviços de água e de esgoto. Ok? Ana, eu quero voltar a esse assunto polêmico, a questão da cobrança. Não uma posição oficial da ANA, mas você particularmente, como é que você vê isso quando você fala em cobrança pelo serviço de drenagem? Todo mundo fala, como o Hudson falou, lá vem mais uma tarifa para nós. Eita, Davi, você me colocou que tá no YouTube, Davi. Então, não estava combinado não, né? Não. Mas, assim, eu particularmente, eu acho que, inclusive, assim, é minha opinião particular, eu acho que é o caminho que a Ana tem tomado também, é que os serviços de drenagem, eles devem ser, de alguma maneira, cobrados. Porque não tem jeito. A gente precisa de recursos para fazer manutenção, operação, adequação. E enquanto isso não tiver, assim, aí pessoalmente eu acho, tá? Isso estipulado com um modelo, vamos dizer, com uma modelagem adequada, uma modelagem tarifária, que seja isso, a Ana está trabalhando para dar essas diretrizes, que, de novo, eu falo aqui, são diretrizes, né? A gente sempre vai cair no que o Hudson falou ali mais cedo, que às vezes, numa vontade política, numa situação em que esse serviço ele não vai ser, como ele é invisível, como a drenagem não é algo que a gente vê, ele vai ser colocado para trás em detrimento de outros investimentos que politicamente são mais interessantes, que eu acho que é algo que nos trouxe até aqui. Eu acho que a situação da drenagem hoje ele é um resultado de um ambiente regulatório inexistente ou disfuncional e que não tem regras claras com relação à sua manutenção e operação. Então, na minha opinião, eu acho que esses serviços devem ter todos os estudos possíveis para que se faça de maneira muito responsável, mas não tem como caminhar para um futuro de quando a gente pensa em qualidade de serviço sem investimento. Bom, me metendo na conversa mais uma vez, a gente vê, por exemplo, como ele disse, que as empresas, ao prestar o serviço, falta muito recurso, né? Falta recurso para investimento, falta recurso para manutenção, e a gente sabe disso, que muitas vezes os políticos não querem fazer obra de drenagem porque ela fica enterrada e não aparece, né? Essa é uma questão que a gente enfrenta. Eu vou fazer o serviço de drenagem. Isso aí não aparece, isso não dá voto, né? E aí deixa de lado a manutenção e deixa a construção, e isso acaba quando acontece um evento extremo, como aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, a gente tem essa perda de vidas que a gente teve. A gente já está caminhando para a parte final do nosso encontro. Eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção daqueles que quiserem fazer alguma pergunta, principalmente aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube da ESB. Esse nosso encontro vai ficar podendo ser revisto a hora que assim desejar, principalmente os municípios, para receberem, saber se eles estão incluídos naqueles critérios que você falou. Não, os municípios, vem cá, eu vou ter mesmo que seguir o que a Ana. Então, para a gente fazer a nossa última. Eu queria saber qual a experiência que a DASA tem a nos dizer sobre as questões todas. Você falou sobre o ambiente verde, tudo isso. Agora você fica mais livre para falar sobre esse assunto. Depois vou voltar também para ela poder nos dar essas informações, claro, sobre um aspecto mais geral em termos de Brasil. Depois que a Ana, que no início só cuidava da parte de águas, e agora a partir de 2020 começou a ter também o sistema de drenagem. Quer dizer, isso dentro da própria empresa, teve que se estruturar, na empresa, da agência, teve que se estruturar para isso. Provavelmente os técnicos não estavam preparados. Está aqui a Ana, que ajudou, ela deve também ter acompanhado isso, essa mudança que teve de repente lá dentro da ANA. Então, são 5 anos, né? Quais são as experiências que
que isso trouxe para a DAS e para você pessoalmente. Então, a DASA, ela tem trabalhado muito agora, por exemplo, ela reformulou toda a sua resolução de lançamento de águas pluviais. Inclusive, ela é eu não conheço outra agência reguladora que regula, que solicita, que obriga a entidade ou o proprietário, o usuário, a pedir outorga para lançar águas pluviais em corpos hídricos. Então, ela foi uma das pioneiras e ela exige isso justamente para cuidar da qualidade dos corpos hídricos do DF. Como você sabe, o Distrito Federal é um quadradinho muito pequeno, mas é um rio, os rios são de cabeceiras, né? São rios pequenos, rasos, né? E então aqui a gente tem que primar pela qualidade dessa água, do que a gente lança lá, e garantir a classe 2, como preconiza a legislação. E a gente alterou, quer dizer, a DAS alterou a resolução de lançamento de águas pluviais justamente para incentivar, né, para que os projetos de engenharia, quando chegam na agência, não só priorizem a infraestrutura cinza, que é aquele tradicional de duto de concreto, o PAD, e lançamento direto no corpo hídrico. A gente estipulou um limite máximo de lançamento de 24,4 litros por segundo por hectare, que é um nível que é mais conservador, né? Cada empreendimento só pode lançar no máximo isso, né, no rio. E se o empreendimento dele, porventura, lançar mais que isso, ele é obrigado a investir em infraestrutura de controle da água, né, do escoamento na fonte, né? E aí eles podem utilizar de várias técnicas aí de infraestrutura verde, de soluções baseadas na natureza, de reservatórios, de retenção, de detenção. E aqui nesse manual tem muitas orientações, muitos exemplos práticos de como eles podem adotar essas infraestruturas. E um exemplo assim que eu digo muito prático aqui no Distrito Federal recentemente foram as obras do Drenar, que embora tenha, né, utilizou muita infraestrutura cinza, que são o necessário pelo tamanho dos dutos, mas a gente pegou e fez o Parque Internacional da Paz, que a gente pegou uma grande lagoa ali para fazer ali para a gente aproveitar a infraestrutura de drenagem para outras finalidades, como paisagismo e tudo mais. É lógico que tem que ter todo um cuidado com o tratamento de água, porque é uma água que não vem limpa de drenagem, que lava toda a rua impermeabilizada do Distrito Federal e cai lá, então tem que ter todo um certo cuidado. Mas eu acho que a DAS ela já deu o primeiro passo e tem muito a melhorar com essa integração dessas duas tecnologias. É só para esclarecer para o nosso pessoal, essa obra do Drenar DF é uma obra que estava desde 2010 no papel, foi lançada a licitação em 2010, não teve sucesso. Depois, na Secretaria de Obras, quando estava lá, em 2014 ela não teve sucesso, e agora, finalmente, ela foi realizada, e era um local complicado aqui no Distrito Federal, porque quando chovia, nós tínhamos uma verdadeira cachoeira em determinadas. Então era tranquilo, chovia, você podia saber que ia carro correndo, aqui numa determinada região, que desce perto do estádio, né? E a outra lá na 11. São dois locais que a gente vem acompanhando e difícil da gente trabalhar. Então, o Drenar DF é uma obra que foi terminada a primeira fase dela agora, né? Tem outra fase para Taguatinga, para uma cidade satélite aqui do Distrito Federal, que a gente tem que tomar cuidado, porque é desses locais que qualquer chuva vem trazendo tremendas preocupações, não só para o governo, mas também para toda a população, para não acontecer coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de voltar para você, para a gente já ir chegando ao final, para saber se alguém tiver alguma pergunta. Nosso QR Code está exposto para fazer a pergunta. O pessoal dos municípios, o pessoal do Brasil todo quiser fazer alguma questão, tanto a Ana como o Hudson estarão aqui à disposição para responder. Vamos lá? Bom, primeiro eu quero até parabenizar o trabalho da DASA, porque realmente é um trabalho excelente. O Drenar, toda vez que eu passo ali na frente, eu fico, cara, que legal essa iniciativa aqui, do Distrito Federal. Enfim, a gente sabe que, como o Davi mesmo disse, né, desde 2010 é uma luta,
mas é muito bom ver a coisa se concretizando, né? E toda vez que eu passo ali na frente do parque, sempre acho sensacional. E para a agência, né? Primeiro, só fechar aqui, que quando na nossa norma, a gente tem essa pegada de estimular a inovação, de estimular a integração, o uso da infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza. Então, acho que também é uma vertente que a gente colocou na norma, querendo que os municípios sejam estimulados para que possam também se adequar e incorporar, né, isso nos seus planos de drenagem, nos seus municípios. E agora, Davi, falando um pouquinho da agência, né? Essa incumbência está com a Ana desde o novo marco, né, legal de saneamento básico. Eu acho que de início ali foi um grande desafio mesmo para a agência se reestruturar e acomodar esse novo saber dentro da agência. Ao mesmo tempo, eu estou cada vez mais convencida de que as normas estão no lugar certo, porque o olhar sobre saneamento básico, sem o olhar de recursos hídricos, é muito mais empobrecido. Então, assim, a Ana tem um corpo técnico que está muito preparado, que vamos dizer, teve ali o início de elaboração, concepção, de início mesmo das tratativas, dos estudos, mas que foi um pouquinho ali demorado no começo, né? Eu acho que é natural, mas desde 2022, vamos dizer assim, 2023, as normas estão saindo a todo vapor, a gente tem conseguido cumprir tudo que a gente tinha planejado. Até 2029 serão 50 normas, é isso, Ana? Então temos muito, muito trabalho a fazer. Tem sido um desafio, ao mesmo tempo tem sido muito gratificante para a agência ter incorporado saneamento básico. Acho que a intenção da agência, inclusive, é não só colocar essas normas no mundo, mas também, num segundo momento, né, fazer com que essas normas sejam incorporadas pelo setor. De nada adianta a gente trabalhar em normas que não são factíveis ou que não serão incorporadas pelos municípios, pelas ERIs, pelos operadores, enfim. O intuito é fazer com que as normas sejam impulsionadoras de um ambiente regulatório que vai promover aí a universalização, que é o que todos nós queremos e buscamos, para que a gente possa ter um país mais igualitário, pessoas com mais igualdade, né? Quando a gente fala de saneamento básico, e a gente, como Ana, olha isso de maneira abrangente, né? Quando a gente olha para o nosso país como um todo, a gente vê as grandes diferenças que ainda existem, a gente vê que ainda tem gente que morre de disenteria no nosso país, ainda tem gente que morre de doenças vinculadas por água, e isso é um disparate, né? E a gente tem que colocar um ponto final nisso, e acho que cada um aqui dentro da sua instituição tem buscado isso, né? Então, para a gente na ANA é um desafio, mas também é uma honra muito grande poder estar com essa agenda e tocando essa agenda e podendo estimular o saneamento no nosso país para que ele seja acessível aí a todos os brasileiros. É isso. Obrigado, Ana. Eu não sei se os números ainda são esses. No meu tempo, que eu era da DASA, a gente falava, para cada dólar que você aplica em saneamento básico, você economiza 4 em saúde, né? Eu não sei se os números ainda são esses, mas esses são os números que eu, na época, quando eu fazia as minhas, 1 para cada 4, aplica 4, você economiza em saúde, né? Então, a queda da mortalidade infantil no Brasil, que aconteceu principalmente, veio exatamente de algumas questões de saneamento básico, por mais rudimentares que fossem aplicados nos municípios. Isso aí trouxe a queda de mortalidade infantil no Brasil de uma forma que na época surpreendeu, mas colocar na cabeça dos governantes é esse número. Eu aplico eu deixo de saúde, mortalidade infantil vai lá embaixo. Então, é isso que você falou, quando se trabalha nesse ramo de saneamento básico, a gente tem a satisfação de saber que a gente está contribuindo para isso. Do mesmo jeito que a Ana teve que se adaptar
quando ela recebeu novas incumbências. A DASA também aconteceu isso, porque a DASA, no início, era saneamento de água. Ela não mexia com energia, não mexia com drenagem pluvial. Como é que vocês se estruturaram ou se ainda está faltando ainda alguma coisa para poder você trabalhar mais tranquilo, Hudson? Não, graças a Deus, a DAS ela estruturou bastante essa questão dos 4 componentes do saneamento básico. A DAS ela é composta, ela tem 4 superintendências, cada uma para água e esgoto, resíduo sólido, drenagem urbana, e tem um monte de recursos hídricos, fora as outras superintendências que dão um apoio, né? Mas as superintendências mais finas tem outra superintendência de projetos especiais. Então, graças a Deus, a DAS é uma agência mista, digamos assim, que ela regula água e saneamento, agora a ANA também, né? Regula água e saneamento, que tem facilitado bastante, principalmente quando a gente precisa integrar normas de saneamento básico com recursos hídricos. Se fosse 2 agências diferentes, seria muito mais difícil, né? Então, assim, agora na parte de drenagem, de alguns anos para cá, a drenagem ela está bem fortalecida com o corpo técnico. A gente tem tem 2 coordenações, uma de outorga e a outra que é de fiscalização e de monitoramento, que aí faz a fiscalização do serviço prestado pela Nova Cap e faz aquele monitoramento que eu te falei do Sincurb e monitoramento dos pontos de lançamento de lançamento de águas pluviais. Dentre as competências, ainda tem energia e gás, né? As únicas competências que ela ainda não conseguiu, né, ela não evoluiu ainda, foram de energia e gás, mas parece que a de energia está em tratativas com a ANEEL, né, então vai ficar faltando só a de gás. Bom, Ana, nós estamos terminando. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta do público online para a gente passar. Não. Normalmente a gente não faz as perguntas ao vivo aqui, normalmente online. Tem uma, você poderia ler para mim? Porque eu não sei mexer nesse negócio que você tem na mão aqui, você podia ler para mim? A Tereza perguntou: por que não cobram tarifa de drenagem em águas pluviais? Já mais ou menos falamos desse assunto, não é? Sobre a cobrança de tarifas de águas pluviais. Pode falar, você pode responder. Ainda não cobramos, mas acho que culturalmente, né? Acho que é algo que vem lá de trás, da cultura do nosso Brasil, nunca ter sido cobrado isso, isso ficou para trás em algum momento, deixou de ser visto, né? Não foi interessante, vamos dizer assim, lá atrás. Mas isso vai mudar, eu acho. Estamos lutando para isso. Temos que mudar. Mais ou menos aquilo que você já falou, mas. Eu digo que é uma taxa que ainda não foi cobrada, porque na lei, a 11.445, né, dentro do serviço de saneamento básico, que são 4, que já foi bem dito pela Ana, o único serviço que não é cobrado é drenagem. E talvez seja o serviço que, por isso que está na situação mais, digamos assim, defasado, né, mais atrasado, porque não é cobrado. E aí eu digo assim, que os órgãos, né, cabe ao órgão, à agência reguladora, no caso da DASA, fazer todo o trabalho dela, a competência dela, os estudos e embasar o governante, digamos assim, e as entidades que devem trocar isso para frente com os estudos técnicos necessários. É isso que a DASA está fazendo. A DASA está trabalhando na cobrança, né? A gente também que temos 2 anos da Ana, né? Então, a gente tem conversado muito com a Ana, está aguardando também para ficar a nossa norma, o nosso estudo alinhado com o que diz a norma regulamentadora, mas eu não posso garantir que vai ser cobrado hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 anos. O que eu posso garantir é que a agência ela vai entregar todos os estudos necessários para o tomador de decisão. Bom, fugindo um pouquinho do script, alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Nós ainda temos deixa eu ver, temos ainda 10 minutos para a gente terminar. Doutor Luiz, pode fazer a pergunta, mas eu gostaria que você viesse aqui, né, para poder. Primeiro, para você aparecer no vídeo, né, a pergunta, e depois para que a gente possa ouvir. Doutor Luiz Correia. Obrigado. Quero saudar os presentes, o dispositivo de honra, aqui por 3 autoridades, que entendem bem da temática. É só uma dúvida quanto à questão
da avaliação da qualidade da água, que eu vi o Hudson comentando aí anteriormente, e eu gostaria de saber qual que é o método usado para essa análise. Se ela é feita em loco ou se é levado para os laboratórios para análise da qualidade da água. Obrigado. Análise a gente não tem laboratório, então a gente contrata a empresa terceirizada, ela coleta a água e é levado para o laboratório fazer, fazer a análise e mensalmente é encaminhado para a gente o laudo com o resultado dos parâmetros coletados. Sim, a gente tem principalmente agora a gente conseguiu organizar, porque a gente recebia era o que era 18 parâmetros em vários pontos, quantos laudos a gente recebia por ponto. Então agora a gente conseguiu sistematizar, organizar, não sistematizar, mas organizar esses dados que a gente tem mais de 2 anos de monitoramento e qualquer um pode pedir, isso é disponível ao público, é um dado público, pode pedir na DASA, mas o que a gente está trabalhando agora com o nosso sistema de informação é trabalhar com um painel do Power BI de forma que a gente possa mostrar isso de forma mais mastigada para a população, de como está essa qualidade de água. E também, se essa qualidade ela está de acordo com o que se espera para aquela região administrativa. A gente sabe que a gente tem regiões administrativas que se diferem de acordo com a atividade industrial, polo comercial, se tem muita oficina mecânica, se é esperado aquele tipo de componente. Então, a gente está trabalhando isso com o nosso setor de tecnologia de informação para mostrar isso de forma mais degustável para a população. Mas está disponível para todos que solicitarem a DASA. A gente está acostumado, quando a gente viaja para o exterior, a gente pega o copo assim na torneira e bebe sem. Aqui no Brasil a gente tem medo disso aqui. Mas eu aqui em Brasília, depois que eu passei pela EADASA, que eu vejo que o controle que a CAESB faz da qualidade da água, eu tomo sem problema nenhum. Às vezes brinco com a minha mulher, você está tomando um comprimido com água de torneira? Eu falo, tranquilo, porque a qualidade realmente está sendo monitorada não só pela CAESB, mas também pela EADASA. Para a gente terminar, Ana, mais uma vez, muito obrigado. Você é um anjo da guarda que tirou das minhas costas tudo que o Sérgio colocou, achando que ia me colocar no canto, mas você foi um anjo que me ajudou. Muito obrigado, Hudson. Obrigado ao Raimundo, quem nós convidamos. Ele tinha outro compromisso para vir aqui, para estar aqui presente, mas de qualquer maneira agradece por ter enviado você, que meu colega de Consab, né? Então, Ana, para suas despedidas, mais uma vez, muito obrigado. E eu tenho certeza, o pessoal dos municípios que quiserem qualquer tipo de ajuda da DASA ou da Ana, os dois estão aí à disposição. Ao lerem a instrução normativa da Ana, podem aparecer dúvidas. Eu tenho certeza que a Ana e a outra Ana, as duas Anas, nós temos uma ajuda hoje de 3 anos, né? A Ana como associação regulatória. Então, poderão. A Ana da Ana é a Ana da Ana que está aqui também para nos ajudar. Então, eu tenho certeza que estarão à disposição para qualquer informação. E a gente vai agradecendo a vocês e passando para as suas considerações finais. Obrigada, Davi. Agradeço aí o convite. Foi um prazer poder conversar com vocês aqui. Eu espero que essas segundas-feiras sejam muito ricas. Parabenizo também pela iniciativa. E para mim foi uma satisfação passar essa segunda-feira à noite aqui falando de drenagem e podendo também trocar com o Hudson. Eu agradeço demais o convite. E estou à disposição na agência e a agência está à disposição de todos aí do setor. Hudson, você. Eu também gostaria de agradecer o convite, dizer que tudo o que foi falado aqui com relação a documentos, a esses tipos de manual, aos boletins informativos, as resoluções, estão todos disponíveis no nosso site da DASA, tem uma aba chamada Drenagem Urbana, e dizer que a DASA também estará com vocês no próximo evento, no congresso, né, da dia 25 a 24. E obrigado pelo convite. Obrigado vocês dois. Só voltando a lembrar, o congresso, 33º Congresso de Engenharia Sanitária e a feira que paralelamente ocorrerá durante o congresso. O convite a todos, do dia 25 ao dia 28, e dizendo que mês que vem nós voltamos, na segunda-feira do mês, estaremos aqui no clube com os 4 mosqueteiros, né?
novamente apresentando um assunto que nós vamos divulgar logo em seguida. Muito obrigado aqui a vocês que estão presentes e aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube, no canal da ABS. Muito obrigado, boa noite para vocês. Dale,